Dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da Andreia. Hoje uma aula mais que especial que vai deixar aí com gostinho de quero mais. Caminhos para a entrevista ou caminhos da entrevista. Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Hoje está muito mesmo especial a nossa aula. Como nós temos de trabalhar o gênero entrevista, né? E nós já exploramos isso, é uma retomada, e nós exploramos essa aula em específico com trechos, né, da entrevista da doutora Natália Pasternak, né, que fala sobre ciência. Então, coloquem para eles o slide da revista. Isso, por favor. Olha lá, ó. Peraí. Ó, revista Minas Faz Ciência, veracidade acima de tudo, né? Então, a pesquisadora da USP, Natália Pasternak, combate práticas de pseudociência e comenta funções, caminhos e atores da divulgação científica do Brasil. Então, o que acontece? Aproveitando esse tema, né, da divulgação da ciência, nós optamos por fazer uma entrevista ao vivo, então, né? E não mais utilizar a entrevista escrita, mas o tempo todo faremos uma relação com o que a gente viu da entrevista da doutora, né? E para isso, nós trouxemos nada mais, nada menos do que o super doutor Gustavo Cabral. Bom dia, doutor. Pode colocar o slide. O doutor aparece e coloca o slide. Não, coloca o slide primeiro, ó. O doutor Gustavo Cabral, ele é um imunologista, né? PhD pela USP, pós-doutor pela Oxford, desenvolvedor de vacinas e diagnósticos, colunista UOL, Viva Bem e palestrante Ciência, Saúde, Educação e Sociedade, que é, na verdade, o que nós vamos falar um pouquinho hoje, certo? Agora sim, bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Obrigado por todo esse carinho e é muito legal estar aqui. Falar de educação, falar de ciência, saúde é sempre legal. E é interessante falar numa disciplina sobre língua portuguesa, porque é interessante, eu estou lendo exatamente preconceito linguístico. Que legal! E aí a gente estava vendo aqui, eu comecei a ler essa semana e estou adorando. Eu acho que essa parte da comunicação, a gente se comunicar com o que cada um pode levar, da sua forma de falar, de se expressar, é sempre importante. Eu acho que é uma maneira espetacular de conectar as pessoas, seja através da ciência, seja através da saúde, mas não tem como fugir da educação como base para essa conexão. Então é muito legal estar aqui com todos. Olha, o senhor me surpreendeu agora com o livro aí, eu falo Marcos Banho, né? Do preconceito linguístico, porque eu vou até fazer a primeira pergunta para o senhor. Qual a sua origem e como o senhor chegou onde o senhor chegou? Brevemente, porque eu considero o doutor da ciência acessível, e essa questão do preconceito linguístico, eu ouvi uma entrevista outro dia do senhor, que o senhor colocou, que até o senhor sofre um pouquinho disso no seu meio né, científico, né? Por conta do senhor ter uma linguagem mais acessível, o senhor colocar assim, a ciência de forma mais acessível. Fala um pouquinho dessa origem do senhor e qual a importância, então, que a educação teve na sua vida. Com certeza. Acho que pelo meu sotaque inglês, é notório que eu sou nordestino, né? Assim, eu sou nordeste, sou bem do sertão da Bahia, e até os 19 anos eu não estudava. Eu tenho 39 anos, o meu estudo e minha vida foi nos últimos 20 anos. E foi onde tudo mudou, porque eu venho de uma família bem humilde, trabalhando na roça desde novinho, trabalhando, sou feirante, minha formação de criança e adolescente, trabalhar em feira pública. E eu ia para a escola por obrigação, sabe? Eu não estudava, por isso que eu sempre falo, eu não estudava, eu ia para a escola. Aos 19 anos, eu ainda estava na oitava série, foi eu trabalhando, morando sozinho, que eu falei, ó, observando as pessoas que estudavam, tinham um padrão de vida legal, eu falei, ó, eu vou fazer isso. E foi o que eu fiz, estudar. E daí fui para a faculdade. Aí, tipo assim, juntei um dinheiro, o último ano eu paguei, no terceiro ano paguei numa escola particular, juntando dinheiro do trabalho, e aí foi o suficiente para entrar na faculdade. Aí foi graduação, foi mestrado, doutorado, fiz 3 pós-doutorados, estou com pesquisa aqui, estudar em várias universidades, como falei, para Oxford, na Inglaterra, Suíça,
quando eu fui pesquisador também, enfim. A educação mudou totalmente minha vida. Eu tenho uma vida antes, até os 19 anos e outra vida pós 19 anos. E essa compreensão do que é a sociedade, do que é a ciência, essa high society científica, acho que me deu a entender que realmente o caminho é a educação, e se a gente quiser ter um país competitivo, a gente precisa ter uma ciência forte. Só que a ciência só na universidade, ela não é forte. A gente precisa conectar a ciência com a sociedade. E a forma de conectar é a linguagem. Não tem outra forma, é a gente falar de forma simples para que as pessoas compreendam que a ciência é acessível, o conhecimento científico é acessível, e a gente precisa chegar nas pessoas e, quem sabe, inclusive, estimular para outras pessoas fazerem carreiras brilhantes e fazer com que o país se torne um grande país, um país competitivo economicamente, socialmente, condição de vida muito, muito melhor. E, assim, claro que a gente, num meio tão elitista, assim, com a linguagem que vinha de um feirante, isso fica um pouco estranho. Só que eu me imponho, eu falo, olha, eu tenho uma linguagem diferente e um conhecimento de um grande pesquisador. Eu não estou nem aí se alguém gosta ou não gosta, eu quero chegar com informação para a sociedade. E no meu trabalho eu faço porque eu estudei para isso. Então, assim, ler esse preconceito linguístico está sendo uma coisa maravilhosa, assim, para mim. Nossa, muito legal. O senhor, eles estão colocando aqui que estão amando o que o senhor está colocando, a forma como o senhor está colocando, e o senhor deixou claro que é possível transformar a vida, né, a partir da educação, né? O conhecimento faz isso conosco. O que o senhor colocou agora foi sensacional. Já que o senhor falou de ciência, né, eu tenho uma pergunta para o senhor. Considerando agora, né, eu sempre pontuo para eles que nós temos um objetivo, né? O entrevistador tem um objetivo. Nós fazemos a pesquisa, então, em relação ao entrevistado, para saber o lugar social que ele ocupa, né? Qual o papel social. Nós pensamos na questão da linguagem, se vai ser mais ou menos formal, e eu trouxe o senhor porque o senhor é o doutor da ciência acessível. Nós estamos falando com o 7º ano, né? O que é justo. Mas também eu tenho um outro objetivo, que que o senhor comente conosco agora em relação à ciência e da forma como o senhor sabe perfeitamente fazer, sobre a questão da vacinação. Agora vamos para a área da ciência, né? Qual o objetivo da vacinação e a importância da vacinação nesse contexto nosso de pandemia? Vamos lá. O que a vacina faz, basicamente? Entender o que a vacina faz. A vacina, ela não vai te proteger de nada por si só. O que a vacina faz é ela chegar em nosso corpo e provocar o nosso sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema de proteção. Essa é a função da vacina. A gente injeta na gente, provoca ela, estimula o sistema imunológico, sistema de proteção, a se preparar para quando um inimigo chegar. Inimigo, entre aspas, um vírus, uma bactéria, nesse caso, o coronavírus. É isso que a vacina faz, tá? Todas as vacinas, independente da tecnologia que nós utilizamos. Tem diversas tecnologias que a gente utiliza, tá? Diversas. Essa é a nossa função como cientista, adentrar no conhecimento técnico científico, para fazer com algo que seja seguro, aplicar em nosso corpo, estimular nosso sistema imunológico, nosso sistema de proteção, a se preparar para quando o vírus chegar, nesse caso o coronavírus. Chegando, a gente vai ter uma resposta imunológica específica. A gente já não vai demorar tanto para produzir anticorpos, para ativar todos os outros componentes do sistema imunológico. A gente vai ter uma resposta específica, objetiva, clara. E quando o vírus chegar, a gente vai combater. E todas essas vacinas, elas combatem o vírus ao ponto de evitar a doença, principalmente em estados graves e moderado. Consequentemente, evitar todo esse sofrimento e principalmente a morte. Mas como eu falei, é relativa de pessoa para pessoa.
Algumas pessoas têm uma resposta mais forte, outras têm uma resposta um pouquinho mais fraca, mas todas estão naquele similar padrão de resposta. Por isso que nós fazemos trabalhos no laboratório, para que tenha um padrão. Mas algumas pessoas não respondem tão bem como a gente espera, infelizmente, porque às vezes tem algum problema fisiológico, já tem outras doenças, o corpo já não reage tão bem, já não reage tão bem. Então tem essas características que a gente precisa levar em consideração de cada pessoa, de cada indivíduo. Mas todas as vacinas protegem. E tem a arma, isso é um ponto importante, a arma mais eficiente para combater qualquer doença infecto-contagiosa, como a Covid-19, é a vacina. É a arma mais eficiente, mas não é a única. Principalmente no meio de uma pandemia, a gente não pode fugir de jeito algum de ter outras ações para nos ajudar a combater a pandemia. Vacina é a arma mais eficiente, mas a gente precisa conscientizar as pessoas para, olha, a gente precisa evitar que o vírus circule mais e mais, ou seja, use máscara, mantenha o distanciamento e a higiene. Era essa, acho que é a próxima pergunta que a gente faria para o senhor, né, Elaine? Pode até fazer, mas reforçando já, e pode comentar. Claro. Uhum. Na verdade, será que vai fugir um pouquinho? Vamos lá. Não, eu falo assim, da flexibilização. Isso. Doutor, a minha segunda dose da vacina seria agora dia 6 de setembro, né? Tem aí algum probleminha, digamos assim, em tomá-la um pouco antes, por exemplo, ali no dia 29, ou um pouco depois, esse tempo aí, ou antecipá-la, ou atrasar um pouquinho? Temos algum problema ou não? Deixa eu só te fazer a pergunta, qual vacina é que você vai tomar? Pfizer. Pfizer. A Pfizer ou a AstraZeneca, basicamente é o seguinte, não vai ter problema nenhum, tá? O mais indicado é seguir a bula, né? O que a fabricante, porque trouxe as informações do que a gente faz no laboratório para chegar e levar para as pessoas. A Pfizer, o indicado seria vacinar depois de 3 semanas, 3, 4 semanas, mas o governo federal decidiu que poderia vacinar, estendeu para 2, 3 meses e tal. Isso não é um indicado pela bula, mas eles utilizaram um exemplo que foi feito na Inglaterra, que deu certo e tal, mas de qualquer forma não seria indicado. Isso quer dizer que não vai funcionar? Vai funcionar. Não espere que funcione igualzinho como se estivéssemos seguindo a bula certinho, mas não é significativamente diferente, tá? Da mesma forma, eu digo, mudar a diferença entre alguns dias antes ou depois, não tem problema nenhum, tá? O importante é tomar a segunda dose. Nesse ponto, a gente não pode falhar. A gente precisa, de todo jeito, tomar essa bendita segunda dose, com exceção da Janssen, que é apenas uma dose. Mas todas as outras, se é uma semana antes, uma semana depois, não importa, vai lá e tome. Ok, obrigada. Então, reforçando, doutor, nós não podemos flexibilizar os protocolos sanitários só porque estamos nos vacinando, certo? Com certeza. A flexibilização é natural acontecer. Mas a flexibilização correta, ela segue uns parâmetros. Por exemplo, a gente vai controlando o vírus, a gente vai controlando a dispersão do vírus, consequentemente, também vai controlando o nível de ocupação de leitos, diminuindo a mortes, perfeito. A gente vai flexibilizando tudo sob controle. Mas não é assim que, olha, ok, temos menos de 1.000 mortes por dia, agora vamos abrir tudo. Não é assim, não virou um carnaval. Não é bem desse jeito. Primeiro que 1.000 mortes por dia é muita coisa. Tá? E a gente tem um grande problema que é de circulação do vírus, principalmente essas novas variantes. Então a gente precisa ainda manter todos os cuidados possíveis. Flexibilizar de acordo com a orientação do comitê, que sempre tem que ter um comitê que vai discutir as peculiaridades, tá? As características de cada lugar, para flexibilizar de acordo com o que se tem e com o que se pode alcançar. Mas jamais esquecer de uso da máscara, distanciamento básico, até a gente conseguir controlar a pandemia, não tem como. Ok. Eu vou linkar agora
essa entrevista com uma pergunta que eu utilizei no texto para a entrevista da doutora Natália. Pode colocar, por favor, o slide número 13, Marcos? Por gentileza. Olha só, eu vou usar a questão número 4. Segundo a doutora Natália Pasternak, qual é a obrigação do pesquisador científico? Explique. Pode colocar a resposta, só para eu colocar. Isso. Segundo a doutora Natália Pasternak, a obrigação do pesquisador não é divulgar a ciência, mas defendê-la quando atacada, já que a pseudociência ameaça a credibilidade das práticas científicas e pode trazer consequências desastrosas à sociedade. Então, agora, doutor, aproveitando, né, a sua forma tão fácil de falar, tão fácil de entender, para o senhor, qual é a obrigação, então, do cientista? Ele tem de fazer a divulgação? Ele é obrigado a fazer? E quando ele faz, precisa ser com veracidade, com credibilidade? Como isso acontece para o senhor? Eu adoro a Nath, é uma amiga. Eu só discordo um pouquinho dessa opinião, porque eu acho que o pesquisador precisa fazer e tem que fazer divulgação. A questão é se a gente sempre faz divulgação. A única diferença é que nós fazemos divulgação em nosso hall, em nosso ambiente, em nossa bolha, em congressos, em eventos científicos. E isso, na pandemia, nos obrigou, nos deu na cara, assim, que a gente precisa conectar com a sociedade. Tá? Então, assim, a gente não precisa ser atacado para defender. A gente tem que ter essa continuidade da defesa da ciência perpetuamente, porque aí a gente vai ter realmente uma ciência forte. A gente precisa fazer divulgação de forma contínua em nossa bolha, entre aspas, científica, sim, porque ali é um ambiente que a gente discute com cientistas e a gente enriquece tecnicamente. Isso é de extrema importância para a gente evoluir, mas a gente também não pode se prender apenas a isso. A gente tem que vir, nós pesquisadores que estamos ali no dia a dia, desenvolvendo ciência, a gente também tem que vir e falar com a sociedade, falar com as pessoas, porque somos nós que sofremos e que passamos as dificuldades do dia a dia de fazer a ciência. Então, nós pesquisadores, nós também temos que vir conversar com a sociedade. Por exemplo, eu tenho uma equipe que trabalha com pesquisa. Eu sei os detalhes e as dificuldades que é desenvolver a pesquisa aqui no Brasil, a demora e a dependência que nós temos do exterior. A gente tem, sempre brinco, a gente tem que comprar tijolos no exterior para construir casas aqui. Pelo amor de Deus, a gente pode comprar algumas coisas, mas não tudo. Isso é na ciência, a gente importa praticamente tudo. Então, a gente tem que desenvolver nossa tecnologia aqui. Então, para que a gente melhore nesse tipo, nós pesquisadores que estamos ali desenvolvendo, a gente tem que sair de nossa casta, tem essa também, nossa casta de high society intelectual, e eu sempre brinco, descer do palco e falar com as pessoas, olha, a ciência, nós temos nossas dificuldades, essa, nós precisamos melhorar, porque a sociedade vai ganhar mais e mais quando nós temos uma ciência, tecnologia e inovação muito forte. Tá? Então, quando nós fazemos ciência de alto nível, a sociedade vai ganhar desde a estratégia de saúde, que ao invés de nós pegarmos nosso dinheiro e mandar para fora para comprar as coisas, nós desenvolvemos aqui, a saúde vai ser muito melhor. A tecnologia, olha para nós aqui conversando, olha o celular de cada um. A gente não precisa tanto importar de tudo, ter que comprar tudo de fora. A gente precisa, sim, nacionalizar muitas coisas. A gente precisa produzir a ciência aqui. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ter o apoio social. Então, nós que trabalhamos, ali estamos desenvolvendo, a gente tem que vir conversar com as pessoas. Precisamos ser objetivos, claros, simples, e entender que nós temos que mexer em tudo. Na política, na educação, em tudo que nos envolve. Porque a gente tem que questionar, a gente tem que discutir e a gente tem que trazer as pessoas para nós. E quem propicia tudo isso, né, doutor, é a educação. Né? Não tenho dúvida, a educação é alicerce, não adianta a gente fugir. Só que a educação é alicerce, mas assim, quem administra, o mestre de obra é a política. Sim. Não tem para onde correr, Não sabe? tem. A gente, se um mestre de obra ou quem está administrando aquilo ali simplesmente falar que não dá louca e objetivar outras coisas,
nós estamos fadados à derrota. Então, assim, se não der prioridade à educação, der prioridade à ciência, tecnologia, inovação, consequentemente, uma melhor qualidade na saúde, retorna para a educação, porque quando nós temos desenvolvimento científico e tecnológico, a gente favorece a educação. Por exemplo, agora nesse período de pandemia, quantas milhões de pessoas estão sofrendo por falta de condições de estudar em casa? Então, se nós tivéssemos um arcabouço tecnológico para levar uma melhor tecnologia para as pessoas em casa, ter um acesso a um celular, uma internet, e não ficássemos dependentes exclusivamente do exterior, se nós tivéssemos essas condições, seríamos muito mais iguais para a sociedade. Então, essa dependência do exterior nos destrói internamente, inclusive na educação. Por isso que eu sempre digo que a ciência, tecnologia e inovação, ela é o eixo, entende? A gente melhora na economia, a gente melhora na saúde, a gente melhora na educação, mas o alicerce de tudo e qualquer coisa é educação. A gente precisa compreender isso. Ok. Elaine, tem alguma pergunta? Não, por aqui pelo chat não. E minha, por enquanto, também não. Vou deixar aí você... Tá. Eu peguei uma aqui, acho que é de um aluno. Ele pergunta o seguinte, quem está na vacina... É do jeito que está aqui, tá? Quem está na vacina é o vírus atenuado ou já os anticorpos? Excelente pergunta. Olha, pergunta qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa. Às vezes as pessoas perguntam, olha, será que essa pergunta vai ser inteligente? Olha, a pergunta é quando se tem dúvida. Não é que tem que saber se é inteligente ou não inteligente. Se tem dúvida, pergunta. Tá? Não fica com essa coisa de guardar porque está com dúvida e tal. Não é bem assim. Então, pergunta, o que eu puder responder, eu vou ter o maior prazer. Olha só, o que acontece? A vacina, ela tem o que a gente chama de antígeno. O antígeno pode ser o vírus morto, entre aspas. Quando vocês estiverem lá mais para frente, vocês vão entender que não tem vírus morto, porque para estar morto teria que ter vida. E na ciência, a gente não considera o vírus vivo. Mas, enfim, vamos voltar. Tem que ter o pedaço do vírus, nesse caso aqui. Pode ser um pedaço do vírus. Pode ser aquela parte, vocês não veem o vírus, não é cheio de coroazinha nele? A gente chama de coronavírus, cheio de coroa, aquele é a chave para ele entrar na célula. A vacina, às vezes, só tem aquela chave, aquela coroa. A vacina, às vezes, tem um vírus todo picadinho. E isso que eu estou dizendo é o que a gente chama de antígeno, que vai chegar em nosso corpo, vai estimular nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, que é um tá, contra aquele corpo que está vindo de fora. Por isso que a gente fala anticorpos, tá? Contra aquele antígeno, aquele corpo estranho que está vindo de fora. Isso quem produz é nosso sistema imunológico. Claro que, às vezes, a gente também pode injetar o anticorpo, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma picada lá de uma cobra, uma aranha, a gente não vai correndo para o hospital para aplicar o soro, ali é um anticorpo contra o veneno, porque o veneno já está ali e não vai dar tempo a gente estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. A gente já tem que ir já com o anticorpo para eliminar que aquele veneno se espalhe no nosso corpo. A gente pode aplicar assim, aí a gente chama de imunização passiva. A gente passa o anticorpo para dentro do nosso corpo. Mas a vacina é uma imunização ativa. A gente injeta esse antígeno, esses antígenos, pode ser o vírus picadinho, pode ser só aquela coroazinha, para ativar o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos contra aquele corpo estranho que a gente chama, por exemplo, o vírus. Então, fica muito claro para nós agora a importância da vacinação, a importância de ainda continuarmos seguindo os protocolos, né? Que as coisas estão se encaminhando, mas tudo isso é necessário. Eu reforço isso porque os alunos estão voltando, né? Parte dos alunos voltaram para o presencial e isso é muito importante para eles, né? Eu acho que o senhor colocou assim tudo que a gente queria mesmo que o senhor colocasse, Sim. né? A questão da importância da educação, a questão da importância da ciência acessível, a importância da vacinação, o objetivo da vacinação,
Doutor, assim, nós temos 1 minutinho, já está acabando mesmo, e eu só tenho a agradecê-lo por tudo isso. Fiquei muito feliz, muito obrigada. Eu espero que o senhor volte mais vezes para falar de outras coisas, de outras vacinas e de divulgar mais ciência aqui conosco, na aula de língua portuguesa. Ainda falar de preconceito linguístico também, tá bom? Muitíssimo obrigada, doutor. Por nada, é um prazer enorme. Vamos ver se a gente consegue dar uma acalmadazinha. A gente vai aí, bate um papo, fala de ciência, tecnologia, fala de comunicação, tem uma interação humana que eu acho que é dos principais objetivos de nossa vida. Nós só conseguimos nos perpetuar, chegar até aqui por causa da interação humana. Se nós fôssemos sozinhos, nós não chegaríamos até aqui. Então, assim, é um prazer enorme, muito obrigado e força. Vamos junto que a gente vai passar por essa pandemia, se Deus quiser. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor. Um abraço. O Bernardo B. Veloso mandou um abraço para o senhor. Abraço. Um abraço. Elaine? Obrigada a todos, doutor. Essa entrevista foi um carinho no coração. Muito, muito obrigada. Andreia? Obrigada 7º ano, obrigada alunos, obrigada professores, obrigada produção. Doutor, um grande abraço para o senhor. Abraço, queridos, abraço. Se cuidem aí, muita força, tá? Obrigada.